Então, vamos começar. Eu queria começar perguntando para você sobre como é que o perfil dos consumidores de luxo está mudando. Quando a gente pensa, por exemplo, o consumidor do mercado de luxo, é muito comum a gente pensar naquele estereótipo dos anos 80, dos anos 90, aquela coisa, sabe, meio Versace, meio esbanjando, aquela coisa um pouco mais, não sei, um pouco mais ousada. E eu acho que hoje o mercado de luxo ele mudou muito, principalmente por causa da tecnologia, quando a gente fala de redes sociais, esse tipo de coisa. Como você acha que o perfil dos consumidores ele mudou assim nos últimos 20, 30 anos? Eu acho que o consumidor de luxo, ele tem ciclos. Depende muito de como a economia global está se comportando naquele momento, depende do poder aquisitivo de gerações diferentes. Então, por exemplo, no passado, quando a gente tinha aquela ideia de pessoas ou consumidores de luxo como pessoas mais velhas, mais estabelecidas, hoje a gente vê muitos jovens que consomem luxo, a gente vê até crianças são uma grande camada do mercado de luxo. Assim, acho que também tem um grande fator, que nem eu falei, geográfico, político. Nos anos 80, a gente viu o crescimento do Japão como um grande país consumidor de luxo. Eles começaram a viajar, eles sustentaram as grandes marcas durante muito tempo. Depois a gente, não sei se você lembra dos BRICS, quando Sim. começou toda a história dos países que antes eram vistos como subdesenvolvidos, começaram a ter muito mais poder aquisitivo. Então os brasileiros começaram a consumir muito luxo, os russos e os chineses. E hoje em dia os chineses, eu diria, são o maior mercado de luxo. Eu acho que eles, pelo menos da minha experiência morando aqui na Itália, os chineses são o mercado mais importante, junto com os russos e com os árabes também. Então eu sinto que hoje o luxo é muito mais global, ele é mais democrático, as marcas tentam criar produtos de luxo que sejam acessíveis nos entry points. Então, quando você tem uma marca de luxo como a Gucci, como a Louis Vuitton, até às vezes como uma Dior ou uma Chanel, fazendo produtos que têm um preço um pouco mais acessível, você entende que essa é a estratégia dessas marcas. Sim, com certeza. Eu acho que realmente mudou muito. E você falou da questão de ser democrático, né? Eu acho que realmente o mercado de luxo hoje ele é bem mais democrático do que ele era no passado. E quando a gente fala de democrático, obviamente entra a questão de preço, porque assim, quando você baixa mais o preço, você consegue, obviamente, acessar mais pessoas, mas você também quer manter aquele status, aquela clientela mais exclusiva. Então, qual que seria a diferença, por exemplo, de um consumidor aqui na Itália, que você tem mais contato com os consumidores aqui, e um consumidor, por exemplo, no Brasil, em termos de perfil, para consumo de luxo? Pelo menos o que eu vejo aqui na Itália, eu acho que eles veem o luxo realmente bem mais acessível, né? Você tem um contato maior com as marcas, é bem aspiracional em termos de contato com essas marcas, e no Brasil continua sendo aspiracional, mas o preço, principalmente por causa de imposto, esse tipo de coisa, o preço é muito mais alto. Mas também tem a facilidade no Brasil de você parcelar. Então, qual que é a diferença aí entre Eu esses ia dois falar mercados? exatamente isso. Eu discordo com você de que o luxo aqui na Europa é mais acessível. A gente tem essa ideia de que na Europa todo mundo se veste de grife, todo mundo pode fazer um look total Valentino e não tem. Isso é uma coisa comum, mas não é verdade. Pelo menos na Itália, eu vejo muito mais essa consciência do custo. Eles têm mais parcimônia no gastar dinheiro, exatamente porque eles têm que pagar à vista. E o custo de vida aqui é bem mais caro do que no Brasil. Eu também vejo que o que o consumidor procura no luxo é bem diferente. Então, na Itália, na França, até na Alemanha, na Bélgica, o consumidor procura qualidade e ele procura um produto que vai durar por muito tempo e que vai ser usável durante muito tempo. Então, um item que não seja muito marcante ou que não seja muito déclassé. No Brasil, a gente é um pouquinho mais exuberante no consumo, a gente gosta de marca, a gente gosta de mostrar a grife que a gente está usando. Então, eu sinto que tem uma diferença não só em estilo de compra, mas até estilo mesmo de estética. É bem diferente e eu acho interessante como as marcas se comportam de maneira diferente nesses dois mundos, nesses dois universos e nesses dois perfis de consumidor.
Eu acho que você tem razão. Eu acho que realmente o mercado de luxo na Europa, as pessoas. Obviamente, toda marca tem status, né? Então, quando a pessoa está comprando um produto de luxo, ela quer status. Mas as pessoas realmente olham qualidade, durabilidade, longevidade daquele produto. Às vezes a pessoa usa, sei lá, ela compra um produto, ela usa por 20 anos, às vezes ela passa para os descendentes delas esse tipo de produto. E a gente vê no Brasil que as pessoas vão realmente muito mais buscando, tipo, marca como aspiracional, né? Ou assim, para mostrar que ela pertence a uma certa classe. Existe uma questão muito mais de realmente mostrar a marca do que a qualidade. Obviamente a qualidade entra, porque né, você não quer um produto de luxo que vai durar pouco tempo, mas os consumidores estão mais preocupados realmente com o que a marca traz para ele em termos de o que ele quer mostrar para o mundo, né? É que eu acho que também na Europa, como muitas das grandes marcas nasceram aqui, Ah, sim. eles têm uma cultura de qualidade e de eternidade de moda que no Brasil ainda é muito nova.